Olá! Estamos novamente juntos para estudar a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 24 do livro de Levítico. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo? O primeiro deles é que o Senhor ordenou que fossem feitos pães para a proposição, que seriam colocados diante da mesa, que estava dentro ali do lugar santo do tabernáculo. Esses pães deveriam ser preparados semanalmente e a cada sábado eles eram colocados ali e eles eram feitos usando cerca de 2 quilos de farinha cada um. Então, realmente eram pães grandes. Eles eram em número de 12 para representar as 12 tribos de Israel e eles eram posicionados em 2 pilhas de 6 pães cada. Lembrando que esses pães eram pães sem fermento, então eles ficavam meio achatados, que nem pães sírios, por exemplo. Então, sobre cada fileira, ele era colocado também um pouco de incenso, como porção memorial ao Senhor. É interessante a gente ver isso porque Deus tem cuidado com os detalhes. Então, Deus pediu que fosse feito dessa forma para representar ali perante ele. Esse pão, então, ele deveria ser comido somente pelos sacerdotes, Arão e seus filhos. O segundo ponto de destaque é que houve um caso de uma briga entre um dos envolvidos, sendo o filho de uma israelita com um egípcio, e um outro israelita. E aí esse meio israelita, vamos dizer assim, meio estrangeiro, ele teve a ideia de blasfemar contra o nome de Deus. Ele amaldiçoou o nome de Deus. A Bíblia não dá tantos detalhes sobre como ocorreu, o que ele disse, por que ele disse, mas ali no calor do momento ele fez isso. Então, por conta disso, os israelitas o levaram ali perante Moisés e ele ficou detido enquanto esperava o que Deus diria a ser feito. E aí a gente tem que destacar que Israel era uma teocracia, ou seja, Deus era o verdadeiro líder do povo, não era Moisés. Moisés era só o representante de Deus, o profeta de Deus, o porta-voz de Deus. Então Moisés interrogava o Senhor dava o veredito e Moisés, como juiz, então aplicava a sentença. E foi isso que foi feito. Terceiro ponto de destaque é que Deus então ordenou que esse rapaz que havia blasfemado o nome de Deus fosse apedrejado fora do arraial. E estabeleceu essa como a pena para a blasfêmia, para a maldição do nome de Deus. E um detalhe é que aqueles que ouviram ele blasfemar, aqueles que eram testemunhas do feito, eles deveriam então colocar as mãos sobre a cabeça dele de forma a dizer: eu realmente concordo que isso aconteceu, isso foi verdade, então eu aceito a pena que Deus estabeleceu. E aí temos um destaque nessa lei que fala também sobre o que fazer se alguém matasse alguma outra pessoa, se alguém matasse um animal. Tem os detalhes aí desse capítulo, a partir do verso 17. Mas um detalhe é que tanto um israelita quanto o estrangeiro estariam sob a mesma lei e teriam o mesmo tratamento. Não havia pesos distintos, inclusive no caso de blasfêmia. E a gente pode pensar, poxa, mas o estrangeiro, ele às vezes não seguia o mesmo Deus de Israel. Então ele poderia não blasfemar o nome de Deus. E aí temos que perceber que uma coisa é o respeito que todos devem ter pela escolha da divindade da outra pessoa. E outra coisa, Deus, ele estabeleceu o povo de Israel
e os estrangeiros eram muito bem-vindos, tanto que ele defendia o estrangeiro nas leis. Só que o estrangeiro tinha que entender que, ao aceitar fazer parte do povo em que Deus era o líder supremo, ele tinha que se submeter às ordens desse Deus, a um respeito a esse Deus. Gostou? Compartilhe para que outras pessoas possam também estudar a Bíblia conosco.